Fala, alunos! Vamos começar assunto novo? Bom, a gente vai começar a falar sobre citologia. E citologia representa pra gente o estudo das células. É sobre isso que a gente vai conversar. Então eu montei um esqueminha aqui para a gente poder iniciar o nosso estudo das células falando sobre classificação. É isso mesmo, classificação. Lembrem-se de que as células, elas são classificadas. Mas eu não estou falando sobre célula muscular, sobre célula epitelial, não. Eu não estou separando as células em tecidos ainda. Eu estou falando sobre dois modelos de classificação. Células procariontes e células eucariontes. É disso que nós estamos falando. Pessoal, uma célula procarionte, ela difere de uma célula eucarionte pelo seguinte: o conceito de classificação tem como base essa estruturazinha aqui, ó, chamada de carioteca. Uma célula eucarionte é uma célula portadora de carioteca. A carioteca é a membrana nuclear, é aquela membranazinha que envolve o material genético, que envolve o DNA e forma uma característica na célula que quando você bate o olho, você observa isso aqui, você vê uma célulazinha padrão e dentro dela você vê a presença de um núcleo organizado. Essa célulazinha com núcleo organizadinho é a célula chamada de eucarionte. Por outro lado, a célula procarionte, a célula que vem antes da formação da carioteca, é esta célula aqui. Olha a diferença, bate o olho lá, bate o olho aqui, você percebe que esta célula da estrutura procarionte, ela não tem o núcleo organizado. Eu não tenho material genético dentro de uma estrutura nuclear. Eu não vou encontrar a carioteca envolvendo material genético. O material genético, ele está solto, ele está livre, ele está disperso, certo? Ele está disperso no interior da célula, que neste caso nós temos uma célula bacteriana. Do lado de cá, eu tenho uma célula animal. Pô, Júlio, mas eu tenho que ficar gravando qual ser vivo tem célula eucarionte, qual ser vivo tem célula procarionte? Tem que gravar. Mas é mole, galera, é mole pelo seguinte: célula procarionte apenas em bactérias e cianobactérias. Somente esses indivíduos possuem esse tipo de célula. Todos os outros, uma planta, eucarionte. O animal que está aqui, eucarionte. Um protozoário, eucarionte. Então, somente as bactérias vão apresentar esse tipo de célula e ponto. Significa que fica mais fácil da gente gravar. Aliás, bactérias e cianobactérias, tá ligado? Então, fechou esse conceito de análise inicial. A primeira coisa que a gente olha é isso. Só que, galera, vamos um pouquinho mais além? Vamos falar um pouquinho mais sobre essas características que eu posso encontrar em uma e não encontrar na outra? Porque eu tenho o seguinte: uma bactéria, ela possui, por exemplo, ribossomos livres. Assim como uma célula animal possui ribossomos livres, não é mesmo? Mas, além dos ribossomos livres, uma célula animal, ela também possui retículo endoplasmático rugoso. O que isso significa para a gente? O que significa para a gente que está estudando para o vestibular? Isso significa entender que, em uma bactéria, a síntese proteica, a gente já conversou sobre proteína, então a síntese proteica, a fabricação de proteínas, só vai ocorrer em ribossomos livres. Só acontece em ribossomos livres. E em uma célula animal, essa síntese proteica ocorre tanto em ribossomos livres, dispersos no meio citoplasmático, como também no retículo endoplasmático rugoso. Tá legal? São só curiosidades, a gente vai ter uma videoaula só sobre organelas,
mas a gente já pode começar a comparar essas estruturas. Outra coisa interessante, galera, numa célulazinha animal, quando a gente fala em produção de energia, quando a gente fala em fabricação de ATP, que é um processo mediado pela respiração celular, não é assim? A gente pensa em mitocôndria. A gente sabe que a mitocôndria promove a respiração celular e o resultado desta respiração celular é a liberação de energia, ATP. Beleza, perfeito. Mas em uma célula procarionte, porque se você olhar para o nosso esquema, você vai perceber que uma célula procarionte não tem mitocôndria. Ih, caramba, hein? Se não tem mitocôndria, como é que eu vou fazer? Em uma célula procarionte, o ATP, a energia gerada aqui, gente, vem do mesossomo. Mesossomo são essas dobrinhas da membrana, tá vendo? Eu tenho dobrinhas da membrana, e é exatamente nessas regiões, nessas dobrinhas, que a energia é produzida. Então, mais uma diferença que vale a pena, porque pode cair no contexto aí de uma questão, vale a pena eu saber, eu analisar, tá? Aí eu trago aqui para vocês também o seguinte, dá uma olhada aqui, ó, parede celular. Pô, bactéria tem parede celular. Animal tem parede celular? Não. Mas aí você se pergunta assim, Júlio, peraí, mas você falou para mim que a célula vegetal é eucarionte. Perfeito. Ah, mas célula vegetal tem parede celular. Eu vi isso lá na minha aula de osmose, na minha aula de membrana, você falou sobre isso. Perfeito também. Mas olha só, galera, a parede celular encontrada em uma célula vegetal é uma parede vegetal, é uma parede celulósica, não é isso? Era uma parede formada, composta, construída à base de celulose. Nós estamos falando de uma parede à base de celulose agora? Negativo. A nossa parede celular bacteriana, ela é formada por peptidoglicanos. Então, se liga nessa ideia, porque a composição da parede é alterada, não é a mesma composição. A finalidade da parede é a mesma. Inclusive, são paredes totalmente permeáveis, beleza? Não são seletivas de forma alguma. E para a gente fechar essa nossa análise, dá uma olhada aqui nos plasmídios, que quem já assistiu a aula de bactéria já deve ter se ligado na presença dos plasmídios. Os plasmídios são fragmentos de DNA, chamados também de DNA circular, né? São pedacinhos de DNA ou moléculas menores de DNA. Cada livro traz de um jeito, cada professor chama de um jeito. O importante é você perceber o seguinte: os plasmídios, eles são ácidos nucleicos, os plasmídios contêm genes, e os plasmídios, se contêm genes, podem e vão originar síntese proteica. Porque o gene é o que mesmo? Gene é a receita de uma proteína, não é isso? Gene é um código genético que será transcrito para uma molécula de RNA e que posteriormente será traduzido e formará uma proteína. Beleza? Galera, então, classificação celular, conceito citológico, prontinho. Vamos seguir para a próxima aula. A gente se encontra rapidinho.